Fala moçada! Vamos continuar com o estudo da refração, observando agora algumas aplicações. E começamos definindo um dióptro plano. O dióptro plano nada mais é do que uma superfície que separa dois meios. Então aqui eu tenho uma superfície, acima eu tenho o meio A e abaixo eu tenho o meio B. Então essa superfície é conhecida como dióptro plano. Di porque vem de dois meios. E uma das aplicações dos dióptros vem com as posições aparentes. De repente, o observador está fora da água e ele observa um objeto no interior da água. Esse objeto aparentemente está mais para cima. Isso acontece devido à refração. Vamos representar aqui os raios. Então, o objeto está aqui, ó, na posição P. Ele emite luz que viaja dentro da água. De repente, a luz passa para o ar. Quando ela passa para o ar, refração. E ela aqui, ó, um desvio e ela chega até os olhos. O que nós visualizamos é o prolongamento do raio refratado. Então, a imagem do objeto estará aqui. Então, o objeto lá no fundo e a imagem aqui em cima. A imagem está deslocada em relação ao objeto. Então, a imagem ocupa uma posição que não é real, uma posição aparente. Poderia acontecer o contrário também. O observador estar aqui, ó, no interior do líquido. E aí lá em cima tem um pássaro voando. Esse pássaro, ele emite luz, a luz viaja pelo ar, de repente ela entra na água, sofre refração. O que o observador visualiza é o prolongamento do raio que sofreu refração. Então aqui nós temos uma altura aparentemente maior. Então aqui nesta posição nós temos o objeto e aqui em cima nós temos a imagem que está aparentemente mais para cima. Para determinar ou para relacionar as posições, nós podemos usar essa expressão. O índice de refração onde o observador se encontra, dividido pelo índice de refração onde o objeto se encontra, é igual à posição aparente dividido pela posição real. Trabalhe com unidades coerentes e você consegue relacionar a posição real com a posição aparente, ou a posição do objeto com a posição da imagem. Uma outra aplicação vem com as lâminas de faces paralelas. Você tem um material que tem uma certa espessura, aliás, a espessura aqui, ó, representada por E. Esse material é transparente, ele permite a passagem da luz. Esse material, essas lâminas de faces paralelas, elas promovem um desvio no raio de luz. E esse raio desvia, só que ele não altera a sua direção. Então o raio ele está vindo aqui, se não tivesse a lâmina, ele continuaria aqui, ó, e iria embora. Mas tem a lâmina, então ele sofre a primeira refração, e na hora de sair, de emergir, ele sofre a segunda refração. E ele continua a se propagar na mesma direção, só que agora com um desvio. Esse D aqui, ó, mostra o desvio sofrido pelo raio. Para calcular o desvio, basta aplicar essa equação. O desvio lateral é igual à espessura da lâmina vezes o seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Vamos voltar aqui. Nós temos aqui, ó, o ângulo de incidência, aqui o ângulo de refração. Então, o desvio é a espessura vezes o seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. E mais uma aplicação com os prismas. O prisma é um conjunto de três meios. E esses meios ou essas faces, elas não são paralelas, elas não são paralelas. Então, essa é a diferença lá das lâminas que vimos anteriormente. Aqui nós temos o prisma.
O raio ele vem, incide, sofre a primeira refração, aí o raio viaja no interior do prisma, sofre a segunda refração e aí ele emerge, ele sai e vai embora. Assim analisamos o prisma. Todos os prismas apresentam aqui, ó, uma abertura ou o chamado ângulo de refringência. O prisma ele sofre a primeira refração, aqui ó, nós temos o ângulo de incidência, aqui ó, o ângulo de refração. Se não existisse o prisma, o raio viria aqui, vamos mudar a cor, o raio viria aqui, ó, e iria embora. Se não tivesse o prisma, essa seria a trajetória do raio. Mas como tem o prisma, o raio assumiu essa trajetória. Então nós temos aqui, ó, um desvio. Esse é o ângulo de desvio que mostra qual foi o desvio sofrido pelo raio de luz ao atravessar o prisma. Nós podemos calcular o desvio, vamos observar as equações aqui no prisma. Então, o ângulo de abertura do prisma, ou ângulo de refringência, é igual a R1 mais R2. Volta lá. Aqui, ó, a abertura é igual a R1 mais R2. Temos também o desvio. O desvio é igual a I1 mais I2 menos o ângulo de refringência. Aonde está o I1? Aqui. Aonde está o I2? Aqui. Então, é I1 mais I2 menos o ângulo de refringência, a abertura do prisma. Quando você se deparar com uma questão que envolve um prisma, toma cuidado, não queira simplesmente jogar essa equação. Na maioria das vezes, você vai aplicar a lei de Snell, de repente pensar um pouquinho de geometria e você já mata a questão. Muita atenção, muito cuidado com as questões que envolvem prismas. E para encerrar a teoria, nós temos a decomposição da luz branca. Sabemos desde lá do início da ótica que a luz branca ela é formada por todas as cores. É uma luz policromática. E quando a luz atravessa um determinado prisma, ela pode separar essas cores. E essa separação nós chamamos de decomposição da luz branca. Então, a luz branca pode ser separada em luzes monocromáticas. Grava que a luz que sofre menor desvio é a luz vermelha. A luz que sofre maior desvio é a luz violeta. Assim analisamos a decomposição da luz branca. Lembrando que a decomposição da luz branca pode ocorrer na natureza por meio de gotículas de água. De repente, após uma chuva, uma tarde ensolarada, a luz branca, por meio dessas gotículas de água, podem sofrer decomposição de forma similar ao que acontece aqui com o prisma. Continue os seus estudos assistindo os exercícios resolvidos. Ali a teoria ela sofre alguns complementos, ali você pode tirar dúvidas para então seguir aplicando, resolvendo a listinha de exercícios. Valeu, bons estudos e até a próxima!